Oi gente, eu sou a Camila e nesse canal eu te ensino tutoriais de crochê e também falo um pouco sobre o universo desse fazer artesanal. Então hoje eu vim aqui mostrar o tutorial dessa blusa aqui, linda, que eu amei. Na verdade era um modelo que eu queria fazer há muito tempo e não sei, passou, né, muita coisa, muitos projetos, mas até que enfim se concretizou. Eu gostei bastante do resultado. Faria algumas mudanças se eu fizesse uma outra que eu vou falar para vocês aqui no decorrer do vídeo. Então ela é assim, muito fácil de fazer. Pessoas iniciantes conseguem fazer porque é só ponto alto e correntinha, basicamente, que se utiliza aqui. Então, esse tamanho aqui, que é o meu tamanho, é o M. Se você quiser aumentar e fazer tipo G, eu faria uns 15 a 20 pontos a mais, só, de correntinhas. E se você quiser diminuir também, uns 15 a 20 pontos a menos. E aí você mede mais ou menos o tamanho que você quer. Ela tem a modelagem mais solta e esse detalhe aqui vazado, ó, esse trabalhado vazado, tanto na frente quanto nas costas, ó. Aqui, tô muito orgulhosa dela. Aqui, com essa iluminação, tá destoando um pouco, é um rosa mais bonito que esse que tá aparecendo. Eu amei fazer, achei simples, fácil, e acho que eu vou fazer uma outra, talvez com outro fio, um fio talvez mais fininho, mais leve e com uma agulha maior, também que eu acho que vai ficar bonito. O decote, então, é V, que eu gostei bastante, mas acho que se fosse um decote mais reto também ia ficar bonito. Inclusive, eu vesti ela do lado avesso e gostei bastante. Do lado avesso, não. Eu vesti ela com as costas viradas pra frente e gostei bastante. Vesti ela do lado... Vesti ela errado, mas sabe que eu gostei assim também? Olha aí pra próxima. Os materiais que eu utilizei foi o fio Hobby, mais ou menos uns 6 novelos, sobrou um pouco. Sobrou isso aqui, que deve ser um terço. A cor do fio é o rosa intenso, na cor 6627. Agulha de crochê eu utilizei 3,5, mas eu hoje, se fosse fazer novamente, faria com uma agulha 4 ou 4,5, para a blusa ficar mais fluida. A ideia era fazer uma manguinha um pouco maior, mas aí, como eu não gostei aqui do resultado, se eu fechasse mais a manga, eu fiz a manga assim até o cotovelo e ela ficou bem abertinha. Então, confiram aí o tutorial. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários, deixem um curtir se você gostou do vídeo. E para quem já me acompanha aqui, demorei um pouco, né, para voltar a fazer o vídeo. É porque tem muita coisa boa acontecendo na minha vida, inclusive um curso de crochê, e vão ter outros. Para quem não sabe, eu sou servidora pública, eu sou técnica em assuntos educacionais no Instituto Federal IFSU, aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E eu consegui realizar um sonho, que é um curso de extensão só para mulheres de crochê. Então ele tá acontecendo, em breve eu acho que eu vou fazer um vídeo aqui pro canal contando tudo de maravilhoso que tá vindo nesse curso e os frutos também desse curso. Então o canal ficou um pouco de lado agora, mas aos poucos eu vou retomando, espero trabalhar mais aqui também, estar mais aqui com vocês, tá bem? Se você gostou do vídeo, deixa um curtir, comenta qualquer dúvida e confiram aí o tutorial, então. Então, nós vamos começar fazendo a laçadinha aqui e um cordão com 66 correntinhas. Eu vou fazer com a agulha 3,5, eu poderia fazer com a 4 para elas ficar mais soltinhas. Mas eu vou cuidar de deixar elas mais soltas, tá? 1, 2, 3,
4, 5, até 66. Aqui tá o meu cordão, então agora eu vou começar fazendo a primeira carreira de pontos altos. Eu vou vir aqui e vou fazer mais 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Eu venho aqui na quarta, né, e faço um ponto alto. Então, assim, eu sigo fazendo um ponto alto dentro de cada uma das 66 correntinhas que eu tenho aqui na minha base. Então, eu vou ficar com um total de 66 pontos altos, contando essas 3 primeiras aqui, que são as correntinhas. Cheguei aqui no final da carreira, ó, então, ó, um ponto alto em cima de cada uma das correntinhas. Então, estou aqui nos últimos 2, ó. Venho aqui, faço meu penúltimo ponto alto e último ponto alto aqui. Prontinho. Então, nessa carreira, eu não fiz nenhum aumento. A partir da próxima, agora, a gente vai fazer uma carreira sem aumentos, como essa, e uma carreira com aumento. Então, eu vou explicar como é que a gente vai fazer. Vai ser sempre aqui no início da carreira e lá no final, o aumento. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto falso. Eu vi em algum lugar e eu gostei dessa ideia, né? Pra não ficar diferente o primeiro pontinho, não fazer aquelas correntinhas, não ficar um buraco. Então, aqui eu vou espichar um pouco a minha laçadinha, né? E vim aqui e, ó, puxo, deixo ela mais grandinha e faço um ponto baixo. Aí, eu puxo mais um pouquinho e venho aqui dentro desse ponto baixo que eu fiz, puxei aqui, estico a laçadinha e tiro os 2, um outro ponto baixo. Assim, eu fico com um ponto alto falso, não dá tanta diferença quanto as correntinhas. E eu vou fazer o meu aumento. Então, no mesmo buraquinho aqui no primeiro ponto da carreira de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, faço a laçadinha, venho aqui no mesmo buraquinho e faço ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos. E eu vou seguir agora aqui, normalmente, ó, pegando em cima de cada ponto alto da base, eu vou fazer um ponto alto. Então, até lá o final, que a gente vai ter aumento de novo. Porque tem que ficar igual, né? Um lado e o outro. Cheguei no final da segunda carreira. Então, lembrando aqui no início, eu fiz um aumento, então, 2 pontos no primeiro ponto, e no final eu vou fazer a mesma coisa. Então, tô aqui no penúltimo ponto, venho aqui, faço um ponto alto normal, e no último ponto, que nesse caso são as 3 correntinhas, venho aqui. Aqui eu faço um ponto alto e vou fazer mais um. Meu aumento. Puxando o fio aqui. Aí. Então, ficou dessa forma. E agora eu vou virar meu trabalho, vou pra terceira carreira. Nessa carreira aqui eu não vou fazer aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto, aquele primeiro ponto alto falso, ó, assim, um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base. Vou seguir dessa forma até o final da minha carreira. Então, a sequência vai ser essa. Nós vamos fazer uma carreira sem aumento e uma carreira com aumento. Uma sem aumento e outra com aumento, né? O aumento sempre no início e lá no final da carreira também. Para você gravar carreiras ímpares, a 1, a 3, a 5, a 7, vão ser carreiras sem aumento.
E as carreiras pares, 2, 4, 6, assim por diante, vão ser carreiras com aumento. Vai ter um aumento no começo e um aumento no final da carreira. Nós vamos seguir até a carreira 16 fazendo dessa forma. Então, uma sem, uma com, uma sem, uma com, até chegar na 16, que vai ser uma carreira par e vai ter aumento. Então, eu finalizei aqui as 16 carreiras, né, conforme a gente tava fazendo essas últimas aqui, né, uma com aumento e outra sem. A 16, por ser uma carreira par, ela teve aumento. Então, agora, a gente vai fazer mais 7 carreiras, todas com aumentos. Então, vai ter um aumento aqui no início e um aumento lá no final. Então, eu só vou demonstrar aqui, mas é bem simples, né? No primeiro ponto, eu vou fazer 2. Então, venho aqui, faço aquele um pontinho alto falso, venho aqui no mesmo lugar, faço 2 pontos. E aí, sigo fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base. Quando chegar aqui no final da carreira, eu também vou fazer um aumento, ou seja, nesse último pontinho eu vou fazer 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer isso por 7 carreiras. Essa aqui que eu comecei a primeira, então, essa e mais 6. Depois voltamos. Então, fiz mais as 7 carreiras, como vocês podem ver, ó, ele vai aumentando mais pra cá, né? E aí, agora, a gente vai fazer com que a gente precisa ainda de mais aumento, tá? Pra que fique mais inclinado ainda o trabalho pra cá. Então, no último e no primeiro ponto aqui das carreiras, eu vou fazer 3 pontos, tá? Em cima do primeiro e do último. Então, venho aqui, pego aqui, faço aquele um ponto alto falso. Então, ele fica assim. E faço mais 2 pontos altos aqui, nesse primeiro ponto alto da carreira de base. E venho pro lado e continuo fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base. Quando chegar no final da carreira aqui, eu não vou gravar, mas aí só para você saber, nesse último aqui, ao invés de fazer 2, como a gente tá fazendo, você faça 3 pontinhos. E aí, a gente vai fazer outra carreira dessa mesma forma, fazendo 3 pontos altos no primeiro, um ponto alto em cima de cada ponto da carreira de base, e lá no final, mais 3 pontos altos. Então, eu cheguei aqui no final, ó, da segunda carreira, que eu falei pra vocês, e aqui nesse último ponto, nós vamos fazer os 3 pontinhos, o aumento, ó, 1... 2, 3. Você pode notar que, ó, vai ficando mais inclinado o trabalho pra cá. É porque aqui agora a gente vai tá começando a construir a manga. Então, é importante que venha mais pra cá. Agora, a gente vai seguir fazendo isso aqui, né? Os 3 pontos, os 3 aumentos aqui. Os 3 aumentos na outra ponta, mas a gente vai começar a fazer aquele trabalhado vazado aqui. Então, eu já vou mostrar como é que a gente faz. Venho aqui no início da carreira, então, no primeiro pontinho aqui, eu vou fazer aquele ponto alto falso. E vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu fico com um total de 3. Aí, eu vou vir no próximo ponto alto da carreira de base e vou fazer um ponto alto. E aqui, mais um, tá?
eu vou ficar sempre, vou deixar uma borda de 5 pontos, assim, antes de começar o trabalho vazado. Pode ser que em algum momento não feche os 5, aí você pode deixar 6 sem problema, tá? E aí, agora eu vou começar a fazer aquele trabalho. Então, vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto da carreira de base e vou vir no próximo, vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto da carreira de base, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um e um ponto alto. Então, eu vou fazer isso por toda a carreira. Quando chegar lá no final, eu volto aqui. Cheguei aqui no final, ó, eu tenho ainda 3 pontos. Então, aqui vai ficar, ó, vai ficar 6 e não 5, tá? Então, eu faço os 3 pontinhos aqui. Ou eu poderia pular, né, uma correntinha a mais aqui, mas eu prefiro fazer assim. E aqui nesse último, vamos fazer 3 pontos altos. Aqui. Agora, eu vou virar aqui meu trabalho. Vou começar a próxima carreira, que é toda em pontos altos, tá? Então, aqui no primeiro pontinho, vou fazer um ponto alto falso. Mais 2. Aqui nos próximos, então, um ponto alto em cima de cada ponto da carreira de base. Vamos fazer assim. E aí, cheguei aqui no meu primeiro espaço, né? No primeiro buraquinho aqui, onde eu fiz a correntinha na carreira anterior. Então, aqui eu vou vir aqui dentro mesmo, ó, e vou fazer um ponto alto. Venho em cima desse ponto alto aqui, faço um ponto alto. No espaço aqui da correntinha, um ponto alto. Aqui, um ponto alto. E assim eu vou seguir até o final da carreira. E aí, a partir de agora, eu vou intercalar uma carreira de ponto vazado e uma carreira de pontos altos fechados assim. Sempre deixando aqui nas bordas, então, 5 ou 6 pontos, tá? Se você quiser adaptar para fazer só 5, você pode pular uma correntinha a mais aqui, só vai ficar um buraquinho maior. Ou dá para fechar 2 pontos altos juntos também, que faz a mesma função. Eu vou fazer isso por... Deixa eu contar aqui quantas carreiras. Eu vou fazer dessa forma, intercalando uma carreira vazada e outra fechada por 12 carreiras. Então, eu já fiz 1, 2, agora eu tenho que terminar essa segunda e fazer mais 10. Depois eu volto. Então, feita as minhas 12 carreiras, ó. Contando aqui, ó, essa primeira vazada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, a gente vai ter uma mudança. A gente vai deixar aqui a parte retinha, que vai ser a partezinha da manga. Então, nós não vamos mais fazer aumentos, nem no início e nem no fim da carreira. Então, é só fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou começar aqui, ó, no primeiro, vou fazer o ponto alto falso, tá? Vou fazer 2, seguindo aqui, ó, 3, 4, 5, né? Porque a gente sempre deixa o 5 de borda. E agora é a carreira vazada. Então, eu vou seguir fazendo o mesmo esquema aqui das carreiras vazadas.
uma vazada e outra fechada. Então, uma correntinha, pulo um, venho no próximo, uma correntinha, vou pular um de base, vou pro próximo e sigo assim pela carreira inteira. Não vou gravar, mas vou falar para vocês quando vocês chegarem no final aqui, né, nos últimos pontos, não tá focando, aí. Aqui também, aí não vai ter mais esses aumentos aqui, então vai ser só ponto sobre ponto, deixando a bordinha dos 5, né? Então, quando chega aqui, daí para de fazer o trabalho vazado e faz só os 5 últimos pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse trabalho vazado, a correntinha vem só até aqui. Não tá focando direito aqui, tá? Então, vão ser 6 carreiras assim, de modo que fique o braço aqui retinho. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem que ficar dessa forma, ó. Aqui vinha na diagonal e aí aqui passa a ficar retinho, tá bem? E agora nós vamos fazer a última carreira da parte das costas e ela vai ser um pouquinho diferente. Então, eu não vou fazer o trabalho vazado aqui, que seria, né? Eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, normalmente. Então, vem aqui. Primeiro faço aquele ponto alto falso, né? Igualzinho das outras carreiras. E quando chegar aproximadamente aqui no meio, que eu vou ver quantos pontos aqui eu vou andar, mas pode mudar. Na verdade, pode mudar aí da sua contagem, né? Pode ser que você fez pontos a mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar o meu trabalho no meio. E eu vou selecionar bem o meinho aqui, ó, onde deu, ó. E aí, eu vou contar 6 pontos de cada lado, então... Ou pode ser 13 também. Deixa esse aqui bem no meio. E eu vou colocar um marcador aqui. Ou uma linha, deixa eu ver o que eu acho primeiro. Bem, aqui eu marquei, ó, com uma linha, não achei meus marcadores. E aí, eu vou contar 6 pontos pra cá e mais 6 pontos pro outro lado. Nesse espaço aqui, eu vou fazer em cima de cada ponto alto um ponto baixo. E antes aqui de chegar, ó, 3, 6. Quando chegar esse aqui, ó, que é eu vou daqui pra lá, né? O primeiro, então, eu vou fazer um meio ponto alto. Na verdade, eu tô pegando do outro lado, mas eu mostro pra vocês que fica mais simples. Cheguei na parte aqui central, que eu marquei o pontinho, ó. É esse aqui, o bem central. Então, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, nesse aqui, eu vou fazer uma transição, vou fazer um meio ponto alto. Então, ó, fiz ponto alto até agora. Agora, eu vou fazer um meio. E aí, vou fazer 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos, um meio ponto alto e sigo até o final da carreira fazendo pontos altos. Espero que tenha filmado. Eu terminei aqui a última carreira e fiz uma correntinha. Aí, eu puxei o fio. E aí, eu vou deixar um pedaço comprido para que eu faça a costura. A emenda.
de uma parte com a outra, da parte das costas com a parte da frente. E na parte da frente, a gente continua fazendo tudo igual a parte de trás, até chegar aqui, ó. Eu já fiz 3 carreiras dessa, onde o ponto tá vazado, e agora na próxima é que eu vou começar a fazer o decote, aqui no meio. Então, eu contei aqui, eu tenho 120 pontos, e eu vou separar, então, 60 para cada lado. Eu inicio a carreira da mesma forma, né, fazendo aquele aumento triplo. Então, venho aqui e vou fazer 3 pontos altos aqui no primeiro, né? Primeiro daquela forma que eu mostrei pra vocês, um ponto alto falso. 1, 2, 3. E agora, né, um ponto alto em cima de cada ponto da base e vamos lá. Aqui é onde eu tenho a correntinha, faço da mesma forma, né? Faço um ponto alto, que nem eu já expliquei. E vamos até a metade aqui, até encontrar o 60º ponto aqui no meio, tá bem? Da carreira de baixo, que aqui é claro que já vai dar mais, né? Eu já vou ter 3 a mais. E cheguei aqui, ó, bem no meio, né? Então, essa parte aqui eu vou concluir aqui nesse pontinho, eu vou fazer a minha primeira diminuição. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu venho aqui, faço, né? Tiro 2 laçadinhas do primeiro ponto, seguro na agulha. Faço uma laçadinha, venho no próximo e último aqui, puxo, tiro 2. Agora, eu fiquei com 3 laçadinhas, eu vou tirar as 3 de uma vez só. Prontinho. E agora, né, ao invés de trabalhar pra cá, eu vou virar o meu trabalho e vou trabalhar só desse lado. Quando eu fizer o outro lado do trabalho, vai ser assim também, né? Obviamente que aqui, eu já vou dar essa explicação. Quando eu vou começar o meu trabalho, eu não devo começar aqui, ó, nesse ponto. Porque aqui eu tô do lado direito, então agora eu teria que ter uma carreira do lado avesso. Se eu começar aqui, vai ser 2 carreiras de ponto pelo lado direito. Então, vai dar uma diferença desse lado para esse. Então, quando eu começar do meu outro lado, eu tenho que começar aqui, tá bem? Ó, porque esse ponto aqui, ele tá do lado avesso, daí eu vou começar aqui e vou fazer do lado direito. E eu vou começar aqui, ó, na correntinha, vou fazer esse ponto aqui e esse próximo fechados juntos, dessa forma. Então, eu já começo, quando começar do outro lado, com a diminuição. Aqui, então, voltando, virei meu trabalho. E agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Então, sempre que chegar aqui no meio, eu vou ter essa diminuição por todas as carreiras, né? Até eu chegar na parte final. Então, aqui eu puxo, ó, vou fazer assim, deixo bem grande a laçadinha aqui. Vou fazer dessa forma e vou segurar na agulha, vou puxar aqui, tiro 2 e agora eu vou tirar as outras 2, ó. Prontinho. Quando eu voltar aqui com o meu trabalho, eu vou já aqui, eu vou fazer só um ponto, né? Em cima desse aqui. Então, eu sigo agora, ó, e eu já começo a fazer o pontinho vazado, né? Então, eu vou fazer uma correntinha e nesse próximo aqui, eu pulo no outro ponto alto.
E assim eu vou seguir e vou fazer tudo igual como eu tava fazendo, até chegar aqui no final, e aí no final aquele aumento triplo, tá? Porque aqui é a manga daí. A gente vai fazendo dessa forma. Estava editando e percebi que eu excluí o vídeo onde mostra como que eu segui aqui fazendo essa parte da blusa. Então, vou gravar essa explicação aqui, acredito que seja suficiente, tá? Então, você vai fazer 8 carreiras aqui com diminuição, tanto de um lado quanto for fazer do outro também. E depois, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 carreiras retinhas e mais uma de ponto alto, 6, então, retinhas aqui, né? Sem seguir com a diminuição, senão iria ficar muito aberto, tá? Então, dessa forma aqui, espero que seja suficiente para você finalizar essa parte aqui do decote. Qualquer coisa, deixe as dúvidas nos comentários que eu respondo. Então, aqui agora, finalizadas as duas partes, eu coloquei uma em cima da outra e eu vou fazer a costura, tá? Pra mostrar pra vocês. Eu vou costurar daqui até aqui no final, né? Do outro lado também. Vou deixar essa abertura aqui, né? Aqui onde vai passar o braço. E aqui vou começar a fazer a costura pra unir toda a lateral. Então, dessa forma. Só lembrando que quando eu acabei a parte da frente, eu não cortei o fio, ó. Então, aqui o meu fio, ó, ele tá aqui, é desse novelinho. Eu não cortei pra não precisar fazer tanto arremate. E aí, depois eu vou fazer o acabamento aqui do decote, depois que eu fizer a costura com esse fio. Então, quando eu fizer a costura aqui, eu vou cuidar pra deixar ele aqui do ladinho, ó. E aí, ele não atrapalhar. E aí, aqui, quando eu acabei a parte das costas, eu deixei um fio grandinho aqui pra já costurar, né? Nos outros lugares aqui, eu vou ter que, né, cortar um fio pra fazer a costura. Mas, assim, o que é importante aqui de vocês observarem, que estão vendo a peça inteira, né? E aqui eu deixei esse espacinho. E aí, eu medi aqui, se fosse eu deixar ela assim, que talvez, por mais que ceda um pouquinho, não dê necessariamente a passagem da minha cabeça aqui. Então, é importante vocês medir a circunferência da cabeça de vocês e depois medir aqui, ó. Soma essa medida com essa, com mais essa. Então, aqui que eu deixei, ó, eu fiz aquele detalhe, eu fiz os pontos baixos aqui, os 13, né? Depois um meio ponto alto e depois seguir ponto alto. Além desse aqui, que a ideia era já costurar aqui a parte da frente, juntar aqui, eu vou deixar mais 2 pontinhos de folga. Então, eu vou deixar mais 2 pontos altos e começo a costurar a partir daqui. A mesma coisa aqui, ó. Vai ficar um pouquinho mais abertinho, tá bem? Então, vamos pra costura. Então, eu vou mostrar como eu vou fazer uma das costuras e as outras vai ser tudo da mesma forma, ó. Uma agulha de tapeceiro aqui. Opa, desviou. Uma agulha de tapeceiro, então, eu junto bem aqui as partes, ó. O fio já tá nessa parte e eu vou unindo, ó, pontinho com pontinho. Aqui pego na laçadinha de dentro, ó, tanto de um lado quanto do outro. E vou costurando, sem apertar muito. Dessa forma. É claro, né, aqui eu vou ter que dar uma juntadinha, trazer um pouquinho mais pra cá, pra
porque vai ficar um pouquinho mais abertinho, né? Então, vou fazer a costura aqui nessa parte aqui de cima do decote de um lado, depois vou costurar do outro lado e vou costurar as duas laterais e volto com vocês. Então, eu fiz a minha costura lateral, ainda não fiz os acabamentos aqui, ó, não arrematei direito, mas eu fiz algumas mudanças do meu pensamento inicial, que era fechar toda ela. Então, eu deixei um pouquinho aqui aberto, que eu acho que o caimento melhorou. E também aqui, eu tô mostrando do lado avesso para mostrar a costura para vocês. E eu costurei aqui na lateral somente até a segunda carreira aqui do ponto vazadinho. Eu tentei fechar mais a manga, fechar até aqui em cima, né, um pouco antes aqui de ficar reto, mas eu não gostei do jeito que ficou. Ela ficou meio amontoada. E aí, abrindo assim mais a manga, ela ficou mais fluida. E aí, agora eu vou fazer o arremate. Eu também vou finalizar aqui, ó. Depois eu termino uma carreira de pontos baixos aqui ao redor, tá? Ao redor aqui da manga pra finalizar. E também aqui no decote que eu fiz. Aqui tá do lado avesso, ó. Uns pontinhos baixos. Então, a cada um ponto desses alto aqui que tem, eu fiz 2 pontos baixos em cada. E circulei aqui. Então, agora falta fazer o arremate, ó. Como é que ficou essa costura aqui. Essa costura aqui, eu usei ela, ó. Aqui, eu costurei desse lado, do lado direito, e achei que o acabamento ficou muito bonito. Então, eu quis deixar o lado direito. Eu primeiro costurei aqui, né? E aí, eu virei e depois eu fiz a costura aqui na lateral. Os fios ainda tudo aqui pra finalizar. E aí, eu já vou mostrar em seguida aqui o resultado final pra vocês. Então, gente, esse é o resultado final da minha blusa. Eu amei. Deixei aqui esse abertinho do lado, que eu acho que vai facilitar no caimento. Se eu fizesse de novo, eu faria mais umas carreiras aqui de ponto fechado, pra ela ficar um pouquinho mais compridinha. Daí dava pra usar aqui dentro da calça. Assim não dá muito, tá? Mas fazer o quê? Peças, pela primeira vez, tem esses detalhes, né? Esses ajustes. Então, aqui, como ficou atrás, bem larguinha, bem fluida, do jeito que eu gosto. Achei que ficou simples, mas bem bonito. Então, era isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.